Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim, olha só. Eliseu aumenta o azeite de quem, gente? Da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Olhe para cá, por favor. Olha como é que Deus trabalha. A mulher estava devendo, vamos falar no linguajar de hoje, devendo ao agiota. E ele foi para receber, ela não tinha o dinheiro em casa. E ele falou: então você vai pagar como? Os seus 2 filhos vão trabalhar para mim como escravos, até atingir o valor da dívida que você me deve. Mas a pergunta é: o que tem a ver o azeite, vasilha, com o dinheiro para pagar a dívida? Você vê que o trabalhar de Deus é completamente contrário ao que a gente pensa ou imagina. Quem entende, levante a mão, por favor. Ela precisava do dinheiro para pagar a dívida, não era? O credor dela queria o dinheiro, não é verdade? Só que aí o homem de Deus mandou ela arrumar o quê? Primeiro perguntou o que ela tinha. Ela falou: tua serva só tem um pouco de azeite numa botija. Não foi isso? Olha lá, ó. Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me mais aqui uma vasilha. Mas ele respondeu: não há. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Igreja, olhe para cá. Aquela viúva,
ela apenas obedeceu aquilo que o homem de Deus mandou ela fazer. Ela não sabia de que maneira aquele dinheiro iria aparecer. Porque vasilha e azeite não tem nada a ver com o dinheiro, tem? Não. O azeite e a vasilha não tem nada a ver com o dinheiro que ela precisava. Mas ela obedeceu, ela acreditou que a unção que havia na vida de Eliseu ia dar a condição dela pagar a dívida dela. Ela acreditou. E o homem de Deus ainda falou para ela: arruma muitas o quê? Vasilhas. E ela arrumou muitas. Mas o muito dela ainda foi pouco, porque acabou. O muito que ela arrumou ainda foi o quê? Olha lá, versículo 3. Então, versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Igreja, olha para cá, ei. O que Deus está preparando para você aqui é tão grande. Levanta a mão e diga: eu recebo. Diga: eu recebo. O que Deus está preparando na sua vida é tão grande, mas tão grande, que você vai ter para emprestar a muita gente e não tomar emprestado. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar o nosso Deus. O trabalhar de Deus não é o nosso trabalhar. Aquela viúva poderia chegar para o homem de Deus e falar assim: mas eu estou precisando de dinheiro, não é de vasilhas vazias. Ou não poderia? Ela não poderia ter questionado? Ela não poderia ter falado: você vai me arrumar o dinheiro ou não? Porque ela falou que a dívida tinha que ser paga. E dívida se paga com o quê? Com dinheiro. Naquela época, quem não tinha o dinheiro, um familiar era levado como escravo, trabalhava meses, anos, até atingir o valor daquela dívida. E o credor falou para ela: se você não me pagar, eu vou levar quem? Os seus 2 filhos. Mas quando você tem a marca da promessa, olhe para cá, ei. Quando você tem a marca da promessa, ainda que a vasilha esteja vazia, Deus faz ela encher, nem que seja na hora. Pode glorificar a igreja. Ei! Ainda que você não tenha nada. Na verdade, ela não tinha nem as vasilhas. O homem de Deus mandou ela fazer o quê? Pedir emprestado as vasilhas. Ela falou: tua serva não tem o quê? Está lá, olha lá. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de... Mostra aí a botijinha de azeite, por favor, produção. Tua serva não tem o quê? Nada. Só tem uma botija de azeite em casa. Igreja, eu sei que tem muita gente aqui que está igual essa viúva estava. Mostra com o rótulo, por favor. Eu sei que tem muita gente, com o rótulo. Eu sei que tem muita gente aqui que está na mesma situação dessa viúva. Na mesma situação dessa viúva. Está sem nada em casa. Ela se colocou diante de um profeta, de um homem de Deus. E esse profeta falou para ela: arruma vasilhas.
Mas não arruma pouca, não arruma muita, mas muita vasilhas. E ela assim o fez. Olha, vai e pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. E não poucas. Gente, a Bíblia diz que enquanto tinha vasilhas, tinha azeite se multiplicando. De vasilhas de azeite apareceu o dinheiro, e não foi pouco, que o homem de Deus ainda falou para ela: vai e vive do resto. Ou seja, deu para ela pagar a dívida e ainda sobreviver. Pode glorificar a cidade mundial. Pode glorificar o nosso Deus. O homem de Deus falou para ela: vai e não arruma poucas, não arruma muitas. E assim ela fez. E quanto mais vasilhas se chegava, mais azeite aparecia. Diga glória a Deus. Gente, eu posso pedir uma coisa para vocês? Posso. Quando Deus mandar você chegar às vasilhas, não venha com pouca vasilha, não. Ei, aí você pode pensar: bispo, mas eu não tenho nada, a viúva também não tinha. Mas mesmo sem ela ter, Deus fez aparecer. Deus fez aparecer. E assim Ele vai fazer na sua vida aqui nessa tarde. Levante as duas mãos e diga: eu recebo. Igreja, fica de pé, levanta as duas mãos.